Girassol Jornal, sexta-feira, boa noite. Situação social de Luanda analisada em reunião ordinária. Encontro passou em revista plano de soluções. Município do Quilamba, praças e venda desordinada ganham espaço de forma preocupante. Munícipes pedem mais ação fiscalizadora. Projeto integrado da Baía de Moçambique, inaugurado pelo Presidente da República. A infraestrutura vai reposicionar Angola na rota de exportação de mineiros. Campanha agrícola 2025-2026, município do Chipindo, na Huila, tem preparados 58 hectares para o cultivo. Filipinas, terremoto de magnitude 7,5 na escala de Richter, deixa mortos e risco de tsunami. Girassol Jornal, sexta-feira, 10 de outubro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O projeto de desenvolvimento integrado da Baía do Namibe foi reforçado com a inauguração nesta sexta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, do terminal mineraleiro de Sacomar e o terminal de contentores, infraestruturas que vão contribuir para reposicionar Angola na rota de exportação de mineiros. A funcionar em pleno, o terminal mineraleiro de Sacomar, erguido no norte da Baía de Moçambique, deverá movimentar anualmente 10 milhões de toneladas de mineiros e reposicionar Angola na rota de exportações desta matéria-prima, com a construção de um novo cais de 520 metros de comprimento e 18 metros de largura e diversas infraestruturas de apoio. Já o terminal de contentores, que foi ampliado com um cais de 288 metros, vai receber navios de até 50 mil toneladas e um parque com espaço para 3 mil contentores. Durante a cerimónia de inauguração, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, disse que essas plataformas foram concebidas para responder às exigências do comércio global e dinamizar as exportações e importações na região sul. Com o projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique, o Governo da República de Angola reafirma a sua visão de longo prazo: transformar o Porto do Namibe num eixo logístico de referência no Atlântico Sul, ao serviço da diversificação económica, do comércio internacional e da competitividade do país. O envolvimento direto de mais de 1.500 trabalhadores, dos quais apenas 66 expatriados, entre o consórcio empreiteiro, subempreiteiros e fornecedores nacionais, constitui um marco que não deixaremos nunca de sublinhar, porque criar emprego para os angolanos é também e muito a nossa missão. Com esta profunda modernização, ganha hoje nova escala, nova tecnologia e nova ambição, consolidando-se como um eixo estratégico que liga o interior do país às rotas comerciais globais e à África Austral. Para o vice-presidente da Associação dos Empresários de Pescas do Namibe, as infraestruturas são uma mais-valia para a região. No entanto, solicita às autoridades competentes a olharem também para o sistema de cabotagem, ferramenta essencial para a interligação dos portos. No ano em que vamos fazer 50 anos de independência, a inaugurarmos um porto que vai beneficiar-nos consideravelmente, vai facilitar, vai agilizar, vai dar confiança, inclusive, aos grandes navios que vão ver o Namibe já como um porto de facto internacional e com as condições máximas criadas para receber e atender todos os desafios. As obras começaram em 2022 e, de acordo com Nuno Silva, responsável pelo contrato de financiamento, a obra decorreu dentro dos prazos, quer em termos de financiamento como de execução. A obra começou em 2022, porque depois do contrato tiveram que se finalizar os pormenores, os detalhes, quer do financiamento, quer do projeto, quer depois da instalação em obra, e acabou agora, e mais, acabou dentro daquilo que estava contratado, quer em termos financeiros, quer em termos de execução e plano de obra.
A empreitada contou com um financiamento de 600 milhões de dólares norte-americanos, maioritariamente proveniente do Banco do Japão. A inauguração do porto do Namibe e a reabilitação do porto do Namibe e o terminal é, de facto, um prazer para celebrar estas duas realizações significativas aqui em Moçambique. Eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão a Vossa Excelência, Presidente da República de Angola, e a todos os envolvidos pela visão partilhada e pelos esforços incansáveis para o sucesso destes projetos monumentais. A cerimónia de inauguração aconteceu na manhã desta sexta-feira e foi orientada pelo Presidente da República, que descerrou a placa e fez o corte da fita inaugural. A cerimónia contou também com a presença da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, o embaixador do Japão em Angola, membros do Executivo e empresários. O Presidente da República garantiu a continuidade das ações que visam interligar os portos de todo o país através do sistema de cabotagem. João Lourenço falava depois da inauguração do terminal multiusos de contentores do Porto do Namibe e do terminal mineraleiro. O chefe de Estado trabalhou nesta sexta-feira na província do Namibe. O Presidente da República quis ver do alto a imponência do novo terminal multiuso de contentores, por isso subiu o miradouro. João Lourenço considera que a entrada em funcionamento do novo terminal multiuso de contentores e do terminal mineraleiro servirá de catalisador da transformação econômica do sul de Angola. Depois do descerrar da placa e do corte da fita de inauguração, o titular do Poder Executivo fez saber que a abertura dos terminais é parte do projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique, iniciativa que, quando concluída, vai impulsionar o crescimento econômico do sul de Angola e da região austral de África. Este grande projeto, que tem várias componentes, portanto, compreendeu a construção do terminal de contentores, do terminal mineraleiro, compreende ainda uma parte que não teve início, mas vai ser a fase seguinte, que é a requalificação da marginal da Baía do Namibe. Portanto, dentro de anos vamos ter uma cidade de Moçambique com uma face completamente nova, moderna, e com infraestruturas que com certeza vão contribuir para passar também para a fase da integração com outros módulos de transporte, o rodoviário e o ferroviário, questão que o jornalista acabou de colocar. Portanto, o caminho de ferro de Moçambique tem que estar integrado com esta infraestrutura portuária. Creio que o ministro terá falado no lançamento do concurso que vem aí para a concessão do caminho de ferro de Moçambique. Portanto, esta integração será feita já no quadro desta concessão para que um operador privado possa então operar o caminho de ferro de Moçambique. O empresariado local admite que a abertura dos terminais poderá contribuir para a redução de custos na transportação de produtos diversos. No entanto, querem ver o quanto antes a implementação do sistema de cabotagem, um anseio legítimo, tal como reconheceu o Presidente da República. O setor dos transportes está preocupado com a cabotagem e tem adquirido meios ultimamente, nos últimos anos, para a ligação das várias cidades costeiras que têm portos. Portanto, a nossa costa marítima é vasta, tem cerca de 1.600 quilómetros. Felizmente, estamos com boas infraestruturas portuárias, de norte a sul, ou de sul a norte, já que estamos aqui no sul. Portanto, esta aqui
de Moçambique, que acabamos de inaugurar, o Porto de Lubito, que foi modernizado há uns anos atrás e que já está no quadro de uma concessão com empresas privadas. O Porto de Luanda, que também tem terminais concessionados a empresas privadas, a multinacionais de renome, que não interessa citar os nomes. O Soio, Cabinda, que dentro de sensivelmente 6 meses vai receber o grande porto de águas profundas do Caio. Portanto, se temos todas essas infraestruturas portuárias estendidas ao longo da costa, faz todo sentido que elas estejam interligadas, ou seja, que a cabotagem possa distribuir cargas entre umas regiões a outras, cargas daqui do sul para o Lubito, do Lubito para Luanda, para o Soio, para Cabinda. Num outro momento, o Presidente da República disse ter chegado a hora dos empresários fazerem a sua parte no processo de desenvolvimento econômico do país. Questionado sobre o apoio do Executivo aos empresários angolanos, o Presidente Lourenço garantiu que iniciativas como as dos terminais multiuso de contentores e mineraleiro indicam a aposta do Governo nos homens e mulheres de negócios de Angola. O grande apoio que nós estamos a dar aos empresários é o investimento que está sendo feito nas infraestruturas. Não pode haver apoio maior do que este. O Governo entende que está a fazer a parte que lhe compete. Portanto, as infraestruturas têm que ser o Governo a fazer. De resto, os empresários precisam de ir à luta, como se diz. Depois do descerramento da placa e do corte da fita, o Presidente da República, João Lourenço, fez uma visita guiada ao terminal multiuso de contentores. E quase 50 anos depois, volta a funcionar o Cine Estúdio, o Centro Cultural Mussungu Bitoto. Foi hoje inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, depois de beneficiar de obras de reabilitação. A infraestrutura tem capacidade para acolher até 300 pessoas. A deslocação ao Centro Cultural Mussungu Bitoto constituiu o último ponto da jornada de algumas horas do Presidente da República aqui na província do Namibe. Também conhecido por Cine Estúdio, a infraestrutura ficou paralisada por mais ou menos 50 anos e ressurge no quadro da responsabilidade social da Toyota Chuchu Corporation, uma das empresas pertencentes ao consórcio responsável pela construção dos terminais multiuso de contentores e mineraleiro. O Presidente da República, João Lourenço, agradeceu a iniciativa do grupo empresarial e destacou a importância da reabertura do Centro Cultural. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitar todos quantos estiveram envolvidos na conclusão destes projetos, tanto deste terminal de contentores e do terminal mineraleiro, onde não vamos estar hoje. Portanto, consideramos inaugurado a partir daqui. Portanto, agradecer a Toyota Chuchu Corporation, a Toa Corporation, todas do Japão, os bancos, quer japoneses, quer o sul-africano, que concederam financiamento, a agência de crédito japonesa, enfim, todas aquelas entidades coletivas, sobretudo, que ajudaram o governo angolano a tornar este grande projeto uma realidade em muito pouco tempo, em precisamente 3 anos. O CEO da SFAO Mobility, Nuno Borges da Silva, disse que a reconstrução do Cine Estúdio ficou avaliada em mais de 5 milhões de dólares. Sim, nós com a equipa japonesa, à altura, promovemos a iniciativa no sentido de encontrar o projeto que seria ideal para este porto. Depois disso, aproximamos do Banco do Japão, que se mostrou aberto a fazer o seu financiamento, e a partir daí o Ministério das Finanças estabeleceu os seus contactos e as negociações, até que, ao assegurarmos o financiamento, então achamos que estaríamos de facto em condições para dinamizar a proposta final, que teve uma parte
Tentamos que fosse ainda aprovado antes do anterior governo, mas que depois, com a aproximação das eleições, foi suspenso e foi recomeçado a partir do Presidente João Lourenço, e a partir daí, logo pouco tempo depois, demos início à finalização da proposta e o contrato depois foi assinado em 2019, em janeiro, em Tóquio. O Cinestúdio, denominado Centro Cultural Musungu Bitoto, vai acolher espetáculos de dança, música, teatro, exposições e muito mais. Luanda, situação social e plano de soluções. Reunião em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. 58 hectares estão a ser preparados no município do Chipindo, província da Huila, para a campanha agrícola 2025-2026. Na época agrícola que arranca ainda este mês, as previsões das autoridades locais apontam para uma produção de mais de 64 mil toneladas. 58 mil hectares estão a ser preparados no município do Chipindo, na província da Huila, para a campanha agrícola 2025-2026, que arranca ainda este mês. De acordo com o diretor municipal de Agricultura, as autoridades locais estão a mobilizar sementes, fertilizantes e material de apoio à produção para distribuição aos agricultores. Adriano Braz aponta as 64 mil toneladas de produtos agrícolas diversos como a previsão para a próxima campanha agrícola. Nessa altura, os produtos mais procurados são os insumos, não é? Desde fertilizantes, sementes e alguns inputs agrícolas. Nessa altura, para o número de hectares, estamos a prever pelo menos até 58 mil hectares. Bom, a previsão de colheita, independentemente daquilo que serão as quedas pluviométricas, estamos a prever pelo menos 64 mil toneladas. O responsável garante que o município vai continuar a apostar nos cereais, leguminosas, tubérculos e que a grande novidade será a introdução, a título experimental, das culturas de arroz e trigo na região. Principais produtos, o Chipindo tem a sua característica, está ligado com a produção de cereais. Estamos a falar de leguminosas, o milho. Também agora já estamos a dar passos significativos na produção de tubérculos, no caso da batata, a mandioca, entre outros. Como novidade, para este ano agrícola 25-26, estamos agora a fazer a introdução da produção do arroz e o trigo. Estamos na fase experimental e vamos ver como é que ela vai se adaptar. O diretor da Agricultura adianta que estão mobilizadas no Chipindo para a época agrícola mais de 60 mil famílias camponesas, 52 associações e 11 cooperativas. Nessa altura temos cooperativas, associações de famílias camponesas organizadas. Nesta altura, para esta campanha, estamos a prever pelo menos um total de 60 mil famílias envolvidas na campanha agrícola. Associações, estamos a falar de 52 associações, 11 cooperativas. A venda em locais impróprios ganha espaço de forma preocupante no município do Quilamba, aqui em Luanda, até mesmo no interior da centralidade. Vendedores ocuparam passeios como espaços de venda. Segundo alguns moradores, a prática associada à pouca fiscalização contribui para a proliferação de focos de lixo na zona. A venda em locais inapropriados continua em alguns pontos da centralidade do Quilamba. Vários comerciantes, entre homens e mulheres, ocupam os passeios dos prédios para vender mercadorias diversas. Júlia aprendeu a fazer bolinho aos 12 anos e desde então usa como meio de sustento para a família e há mais de um ano o faz em local inapropriado. Onde vender mesmo de manhã, chega de manhã, vende, bolinho acaba, vou ir passar em casa, para sentar em casa. Na praça seria a solução? Sim, se aparece, se praça no nosso bairro, vamos sair na rua. Uma ação justificada por Antônio e Rumalha pela falta de clientes nos mercados informais. Nas praças, pode meter uma praça, tem bode escondido, passam fome. Eles que estamos negar aquela praça, negócio não anda. Nós temos conhecimento que vender aqui é risco, mas nós vendemos aqui porque é aqui onde nós vimos que há concorrência. Mas há quem gosta de correr o risco, tal como explica Ana. Qual é praça? Eu sobre praça não gosto muito praça, gosto de correr muito, gosto de vender muito na corrida. Para João José, a existência de praças em qualquer lugar
afeta a saúde e a mobilidade das pessoas. A venda em cima dos passeios, porque chega a ser um incômodo para passarmos, temos que pedir licença, se não pedir licença, às vezes somos obrigados a pisar e como se não bastasse, as senhoras são tão arrogantes, dificultam-nos muito o processo, de facto, para se locomover ou para transitar. Apesar dos riscos em que estão sujeitos, os comerciantes Romária e Antônio afirmam que a construção de praças em locais estratégicos resolveria, em parte, o uso dos passeios e passadeiras. Mas se organizar uma praça assim, bem organizada, mais ou menos tipo essa da feira, onde a mulher do Nagrelha vendia, sim, aí sim nós estaríamos em condições de irmos para lá, mas lá no stand, onde nos passaram o cadastramento, que é para nós irmos lá, eu achei que lá não há condições, muita poeira. Quando a fiscalização vem, nós ficamos em casa um tempo, depois dele parar, nós também voltamos. Nós conhecemos mesmo o estado, tem razão, a vender na rua, acontece boas coisas, acidente, conhecemos. Mas, como vimos um sítio, também nós conseguimos pão das crianças, de tarde, de manhã, você consegue qualquer coisa. No entanto, João José acredita que a fiscalização seria a melhor solução. Eu acho que a administração tem que tomar medidas no sentido de pôr fiscalização nessas mediações, no intuito de poder repelir as senhoras não venderem em cima do passeio. O governo da província de Luanda implementou em 2023 o programa de reordenamento do comércio, com o objetivo de combater a venda em locais inapropriados. E o modo de lidar com o lixo para o caso de algumas famílias revela a necessidade do reforço da educação ambiental no meio social, como forma de promoção da cultura de gestão dos resíduos sólidos. Veja na reportagem a seguir como pensam alguns cidadãos em Luanda em relação ao tratamento do lixo. Em Angola, a população em geral não tem cultura de separação dos resíduos sólidos. Aos nossos microfones, os munícipes contam que lidam com o lixo de maneiras diferentes. Coloco num saco, num recipiente, e pego de tarde, quando estiver cheio, levo ao contentor de lixo. Uma semana, 5 dias. Porque às vezes nem todo tempo que a gente tem sempre lixo em casa. E quando o saco ainda não está cheio, temos que esperar que ele fique cheio e ali pegamos e levamos ao contentor de lixo. O meu lixo tenho levado sempre diretamente ao contentor, né? Como toda a gente tem feito. Após o varrer, arrumar o lixo bem em casa, conservá-lo num saco. Logo à tarde levo para o contentor, de 3 em 3 dias. Se arrumar na segunda, terça, quarta-feira de manhã ou à tarde tenho que levar para o contentor. Em casa normalmente temos o costume de não guardar bastante lixo em casa porque o lixo, quando guarda-se bastante, tem mais tendência de provocar doenças. A cultura de uma família em lidar com o lixo envolve práticas de redução, reuso e reciclagem que muitas vezes é desconhecida pelos moradores que optam por outras práticas. Primeiro nós organizamos, deitamos ou mesmo queimamos. Para os munícipes, a maior preocupação está relacionado ao acúmulo do lixo em contentores, o que contribui para o aumento de doenças como a malária, principalmente em época de chuva. Não tem contentor, também não passa carro de lixo. As pessoas têm o costume de deitar para um lugar assim abandonado, onde as pessoas deitam. Se não tivermos cuidado, pode criar uma enchente de lixo e água pode criar mosquito. E quando tiver mosquito, temos a causa de doenças como malária, muita febre e outras doenças mais. Às vezes temos os contentores de lixo, né? Ficam muito cheios e as empresas às vezes não conseguem vir recolher o lixo. E no tempo de chuva, todo lixo, mosca, e principalmente mosca, vão nas comidas, as senhoras vendem as comidas, às vezes não tapam, as moscas pousam, deitam aí aquelas fezes deles e cria doença. Às vezes nossas crianças vêm comprando bolinho, bombom e outras coisas, eles compram e isso causa doença. A consciencialização ambiental em casa é fundamental para criar um hábito sustentável que beneficie a comunidade e o meio ambiente.
O Governo Provincial de Luanda esteve reunido na sua segunda sessão ordinária com agenda focada na situação social e nas questões pontuais que devem ser resolvidas, como é o caso do estado das vias na urbanização Nova Vida. O governador Luís Nunes garantiu, na ocasião, que para este caso específico, as obras arrancam ainda este ano. Que nós vamos fazer tudo por tudo para melhorar as condições de vida das nossas populações. Nós vamos fazer as coisas acontecerem. Aquilo que nós prometemos é para cumprir. Disse o governador Luís Nunes, depois de mais de 5 horas de uma reunião que passou a pente fino o estado de Luanda. Foram escrutinados os setores da saúde, segurança pública, educação e infraestruturas. Este último com maior destaque e direcionado a garantia para este ano de intervenção na urbanização Nova Vida, igualmente na via do cemitério de Viana. Bom, nós estamos a fazer tudo por tudo para que a obra da Nova Vida arranque ainda este ano. Estamos a fazer tudo por tudo. Estamos a fechar algumas peças que faltam, mas estou convencido que ainda durante este ano vamos começar. Estamos a fazer tudo por tudo. Temos uma obra que se fala também muito, que é Viana Calumbo, a famosa via do cemitério. Também vamos arrancar com essa obra ainda este ano. Em princípio, nós estamos a ver se a lançamos já ainda durante este mês, princípio do mês de novembro. O Morro Bento já começamos uma primeira fase, mas fechamos agora já o pacote, já está autorizado por Sua Excelência em despacho presidencial, por Sua Excelência do Sr. Presidente da República. É um pacote também que já fechamos. Com o diferencial do petróleo, Luís Nunes sublinhou que se vai dar início aos projetos estruturantes parados. A conclusão de obras que estavam paradas há muito tempo, que é o caso da Casa da Música, a biblioteca, estruturas hospitalares também que estavam paradas e que nós vamos arrancar com elas. Também dizer que o PIM e as obras tanto do diferencial do petróleo que estavam paradas também vão arrancar. É um financiamento que nós também asseguramos. Ainda ontem, em conversa com a senhora ministra, ficou tudo acertado. Portanto, há muitas coisas que vão acontecer brevemente. Com os administradores municipais e delegados ministeriais, a segunda reunião ordinária do Governo Provincial de Luanda, orientada pelo governador Luís Nunes, avaliou ainda a sinistralidade rodoviária, que apresenta números preocupantes. Os médicos dentistas angolanos defendem a criação de uma ordem profissional própria que regule e valorize a atividade no país, a semelhança do que já acontece com outras especialidades médicas. A proposta foi nesta sexta-feira apresentada durante o segundo simpósio de medicina dentária, promovido pelo Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos de Angola. Durante o evento, a presidente do Colégio de Especialidade dos Médicos Dentistas da Ordem dos Médicos de Angola, Eliane da Piedade, destacou a necessidade da criação de uma ordem específica para tutelar o setor, de modo a organizar e supervisionar as atividades profissionais, como aquelas exercidas por técnicos não qualificados. A Ordem dos Médicos, com tantas responsabilidades que tem, com as suas próprias especialidades, não consegue dirigir os seus esforços devidamente para tutelar, para organizar uma ou outra licenciatura que nos seus estatutos não seria de sua responsabilidade. Infelizmente há profissionais a exercer sem sequer terem passado por uma faculdade de medicina dentária. Existem profissionais a fazerem com a licenciatura, a exercerem especialidades que não são de sua competência, e como o colégio está focado, sim senhora, em colaborar com a Ordem dos Médicos, mas não tem o respaldo jurídico para supervisionar e se calhar até sancionar estas situações, muitas vezes elas vão passando até sem termos conhecimento, lamentavelmente. Os participantes defenderam ainda a valorização da profissão, que passa também pela criação de instituições públicas que ministrem o curso de medicina dentária no país. Mas ainda assim, o número de escolas que oferecem esse curso não garante que a valorização seja efetiva. Haja necessidade e temos que ter em conta que estas 13 instituições precisam ter profissionais capacitados e precisamos padronizar a forma de ministrar os cursos nas instituições de ensino superior.
E esta valorização também deverá acontecer se o próprio Ministério ou o Estado apoiasse os médicos dentistas ou apoiasse também a população com a institucionalização de uma escola de ensino superior pública. Porque a instituição que oferece curso de licenciatura em medicina dentária agora só são privadas. Em declarações à imprensa, o diretor nacional dos hospitais, Benedito Quintas, reconheceu o crescimento do número de profissionais e afirmou que a medicina dentária representa um desafio de saúde pública no país. Nós temos hoje maior disponibilidade de médicos dentistas do que tínhamos há 10 anos atrás. Portanto, há maior disponibilidade de médicos dentistas nesse momento. Significa que progressivamente nós vamos estendendo e levando a saúde dentária também para a comunidade. O importante é nós temos aqui também a noção de que a medicina dentária também representa um problema de saúde pública e existe um programa de saúde pública voltado para a medicina dentária a nível do Ministério da Saúde, que conta com a colaboração naturalmente de todos os profissionais de medicina dentária. E há um esforço muito grande que é para, a esse nível, nós acompanharmos também a saúde bucodentária das nossas populações. O responsável garantiu que o Ministério da Saúde acompanha os processos legais para a constituição da referida ordem. O Ministério da Saúde, como entidade gestora da saúde do país, acompanha os processos naturalmente e no momento em que se constituir a comissão estadual, no momento em que se constituir a ordem dos profissionais, vai ser, de facto, um parceiro com o qual nós vamos privar e trocar todo tipo de comunicação, que é para termos equilíbrio e buscarmos ali também inputs importantes, que é para fazermos uma gestão adequada da saúde bucodentária da nossa população. Atualmente, a Angola conta com cerca de 4.000 médicos dentistas e apenas 3 instituições privadas que ministram o curso de medicina dentária. A cárie dentária continua a ser uma das doenças de maior prevalência entre a população, tanto em crianças como em adultos, o que reforça a necessidade de políticas eficazes de prevenção e promoção da saúde oral. E voltamos à província da Huila, onde os alunos de uma escola localizada na aldeia de Tandala, no município do Chipindo, beneficiaram de material escolar. São kits compostos por mochilas, cadernos, lápis e esferográficas, doados pelo Instituto Nacional de Segurança Social no âmbito das atividades alusivas aos seus 35 anos de existência. Os alunos das salas anexas da Escola 193, localizadas na aldeia de Tandala, município do Chipindo, beneficiaram de material escolar. Os kits compostos por mochilas, cadernos, lápis e esferográficas foram doados pelo Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, no âmbito das atividades para assinalar os seus 35 anos. Luís Quiende realça que a ação enquadra-se igualmente na responsabilidade social do Instituto. O INSS está aqui hoje a fazer a entrega de kits escolares para essas criancinhas, conforme estamos a poder verificar, porque, afinal de contas, está aqui a cumprir com o seu papel social que tem com as comunidades. Reforçar aqui o compromisso com as proximidades, reforçar o compromisso social do Instituto Nacional de Segurança Social com as comunidades, porque, afinal de contas, também faz parte mesmo daquilo que é a estratégia e a missão do Instituto Nacional de Segurança Social. António Camati, em nome dos encarregados de educação das salas anexas, agradece ao gesto do INSS. Eu me represento, quase é um prazer, materiais escolares, esta vez quase é a primeira vez. Agradeci muito por essa oportunidade. Eu peço que as crianças devem cuidar dessa material para ajudar no futuro. O secretário da Escola 193, Pedro Puben, diz que o apoio é bem-vindo e espera que se repita. Este apoio é bem-vindo, que seja por mais vezes, porque isto incentiva muito para essas zonas recônditas, muito mais aqui nessas periferias. O administrador municipal em exercício do Chipindo, Moisés Canhina, considera a ação positiva em benefício das crianças da aldeia de Tandala. A ação é positiva porque essa ação social que a Segurança Social está aqui a levar a cabo nessa comunidade da Tandala e precisamente nessas salas anexas pertencentes
a escola primária 153 da sede do município. Na verdade, a ação é positiva, estamos satisfeitos. Continuamos na Huila e falamos agora de mais de 300 jovens do município do Cuvango. Mais de 300 jovens do município do Cuvango foram inscritos no Sistema de Proteção Social Obrigatória do INSS durante uma ação de sensibilização no âmbito das comemorações dos 35 anos do Instituto. Segundo o chefe do INSS na Huila, o ato demonstra que os jovens estão conscientes da importância da segurança social. Luís Quiende adianta que os números superam as expectativas do Instituto, que eram de registar apenas cerca de 100 jovens que trabalham por conta própria, principalmente como vendedores, mototaxistas e trabalhadores domésticos. Estávamos a estimar, e tendo em conta a própria localidade da região, estávamos a estimar no mínimo 100 inscrições ou 100 e tal. Mas conseguimos ter aqui de facto mais de 300 inscrições. Isso quer dizer que os jovens de facto estão preocupados com aquilo que é o seu futuro a posteriori. Nós informamos, sensibilizamos sobre a proteção social obrigatória em Angola e de facto teve uma boa aderência aqui no município do Cuvango. Os jovens do município do Cuvango, inscritos no sistema do INSS, reconhecem a importância da segurança social para as suas vidas no futuro. Me inscrevi porque é mesmo o bem para mim. A segurança social de termos as reformas no futuro. Então nós como jovens agradecemos essa oportunidade que temos aqui no município. Não é só para os que trabalham na função pública ou que têm salários que ganham no governo, mas sim para nós também os negociantes que trabalhamos, que fizemos negócio no mercado. Devemos também depositar e fazer a nossa contribuição. Girassol Jornal com o melhor da informação, sexta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, saúda o acordo de cessar-fogo em Gaza, alcançado pelas delegações do Estado de Israel e do Hamas, sob mediação do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, do Egito e Qatar. Este entendimento, escreve o Presidente João Lourenço, constitui um passo determinante nos esforços visando pôr fim ao sofrimento dos povos palestiniano e israelita. O Presidente da República de Angola exorta as partes em conflito a perseverarem nesta via do diálogo e manterem o engajamento construtivo com vista à libertação dos reféns israelitas e dos prisioneiros palestinianos e a alcançar um acordo definitivo capaz de garantir uma paz duradoura, permitir a reconstrução de Gaza, bem como a implementação da solução de 2 Estados, da Palestina e de Israel, vivendo lado a lado em paz e segurança, em conformidade com as resoluções pertinentes das Nações Unidas. O líder da oposição na Venezuela, a líder no caso, Maria Corina Machado, é a vencedora do Prémio Nobel de Paz 2025. O anúncio foi feito pelo Comitê Norueguês do Nobel em Oslo nesta sexta-feira. Saiba mais no Compacto Internacional. A líder opositora venezuelana foi reconhecida pelos seus esforços persistentes em favor da restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. O prémio totaliza 11 milhões de coroas suecas. Segundo o Comitê Norueguês, Maria Corina Machado foi escolhida por representar um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina dos últimos tempos. O texto do comitê descreve a opositora como uma figura unificadora num cenário político antes fragmentado, capaz de reunir grupos rivais em torno de defesas de eleições livres e de restauração do Estado de Direito. Em 2024, Corina Machado foi impedida de disputar as eleições presidenciais, mas apoiou Edmundo González Urrutia, o candidato da oposição unificada. A vencedora do Nobel da Paz vive escondida. Nascida em 1967 na Venezuela, ela é engenheira de formação com estudos em finanças.
Iniciou a carreira no setor privado antes de se dedicar à política e à defesa dos direitos civis. Em 1992, fundou a Atenea, voltada ao acolhimento e educação de crianças em situação de rua em Caracas. 10 anos depois, ajudou a criar a SUMAT, a organização dedicada à promoção de eleições livres e transparentes, conhecida por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações no país. O Congresso do Peru aprovou na madrugada desta sexta-feira o afastamento da presidente Dina Boluarte. Ela é acusada de incapacidade moral. A votação foi unânime para o sim. O novo presidente investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. O texto foi assinado por 34 congressistas de diferentes partidos. Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu as Filipinas nesta sexta-feira, segundo a agência de sismologia do país. 2 pessoas morreram. De acordo com a Reuters, as mortes ocorreram na cidade de Mati, na província de Davao Oriental. A agência também informou que o tremor foi registado a uma profundidade de 10 km. Vídeos divulgados pela imprensa local mostram o momento do tremor. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que ondas de tsunami perigosas são possíveis para as costas localizadas até 300 km do epicentro. Porém, a ameaça de tsunami nas Filipinas foi retirada. Palancas Negras, antevisão do jogo diante dos Camarões. Em destaque. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu em audiência nesta sexta-feira o Provedor de Justiça da Namíbia. A visita do Provedor de Justiça namibiano a Angola insere-se no quadro do Acordo de Entendimento, com o objetivo de melhorar a assistência aos cidadãos de ambos os países. Em missão de serviço a Angola, o Provedor de Justiça da Namíbia, Brasilos de Diacungá, deslocou-se nesta sexta-feira à Assembleia Nacional, onde fez uma visita guiada às instalações. Foi recebida pela Presidente da instituição, Carolina Cerqueira. A qualidade da Provedor de Justiça é uma satisfação ver a forma como a Assembleia Nacional trabalha com a Provedoria de Justiça, porque sabemos que os deputados representam os povos, os cidadãos, bem como o Provedor de Justiça também desempenha este papel. A Provedoria de Justiça de Angola e da Namíbia assinaram um memorando de entendimento para que um memorando de entendimento que visa proteger os direitos dos cidadãos angolanos e dos cidadãos namibianos a nível fronteiriço. O memorando foi assinado em junho deste ano em Windhoek. De acordo com o responsável, o acordo visa solucionar problemas que eventualmente surgirem na fronteira entre os 12 Estados. Nós trabalhamos no sentido de solucionar problemas que possam surgir na fronteira, quer da Angola, quer da Namíbia, sobretudo quando percebemos que cidadãos namibianos ou cidadãos angolanos têm problemas, então nós interagimos com as duas provedorias, ou seja, a Provedoria da República de Angola e a Provedoria da República da Namíbia, para solucionar os casos que daí advêm. O provedor faz um balanço positivo desta cooperação. A avaliação é positiva porque nós temos estado a assistir cidadãos namibianos a levarem a cabo as suas atividades comerciais. O governo não anda atrás destes cidadãos, melhor dito, e penso que, como bem sabeis, a Namíbia e Angola são 2 países vizinhos e Angola ajudou-nos bastante para o alcance da nossa independência. A presença do Provedor de Justiça namibiano a Angola insere-se no quadro do Acordo de Entendimento assinado entre os Provedores de Justiça de Angola e da Namíbia, com o objetivo de reforçar a cooperação institucional e melhorar a assistência aos cidadãos de ambos os países. Falamos de desporto a seguir. A Seleção Nacional efetuou na tarde desta quinta-feira o último treino de preparação no Reino de Eswatini, tendo em conta o jogo diante dos Camarões para a 10ª jornada de qualificação ao Mundial 2026. Dari Papel agradeceu o apoio depois do golo marcado no regresso a 11 angolano. Os Palancas Negras mantêm o foco na recuperação e no próximo compromisso diante dos Camarões, agendado para segunda-feira, 13 de outubro, às 17 horas, no estádio Amadou Adio, em Yaoundé. O duelo é pontuável para a 10ª e última jornada da campanha de qualificação ao Mundial FIFA 2026. O combinado nacional proveniente do Reino de Eswatini chega aos Camarões na tarde deste sábado e nesta quinta-feira
Angola realizou o último treino em Mbambane, capital de Eswatini, já com um conjunto completo, com a integração do defesa Clinton Mata e do avançado Depu. De regresso aos Palancas Negras e com golo na bagagem, Ari Papel fala da satisfação de voltar a vestir a camisola e de ter marcado. Fico muito feliz pelo meu regresso à seleção angolana. O que mais me alegra é vestir essa camisa da seleção e estar aqui com esse grupo que eu não tive há 2, 3 anos ausente. Fico muito feliz por contribuir também no jogo e com golo. Não feliz pelo resultado, porque viemos aqui para ter os 3 pontos. Mas já agora agradecer o grupo que me recebeu muito bem depois de muitos anos. O avançado angolano disse igualmente que o grupo está coeso e que só a vitória interessa diante dos Leões Indomáveis. Estamos a treinar muito bem, a equipa está coesa. Já conversamos agora com o grupo. O Mister está sempre a incutir a nossas cabeças que temos que estar juntos, unidos. E só assim vamos conseguir os 3 pontos agora no Camarões. Então, por isso, o grupo está muito motivado para o próximo jogo. Já sem chances matemáticas de chegar à fase final do Campeonato do Mundo, o conjunto angolano procura alcançar um resultado positivo diante dos camaroneses no último jogo da fase de qualificação, num teste que servirá de preparação visando o CAN 2025, que arranca em dezembro. A Casa do Pessoal do Porto do Lobito venceu o Atlético Sport Aviação Asa por 123-107 em duelo de preparação Unitel Basket, que arranca no próximo mês de novembro. O Asa recebeu nesta sexta-feira a Casa do Pessoal do Porto do Lobito em uma partida em que o resultado, como tal, ficou fora dos planos das duas equipas técnicas. O conjunto de Luanda teve um ótimo desempenho ao longo dos primeiros 24 minutos, com a Juventude Aviadora a suplantar os intentos da navegação Lubitanga. A Casa do Pessoal do Porto do Lobito conseguiu encontrar-se nos restantes 24 minutos, terminando a partida com o resultado final de 123-107. José Caculo, técnico da turma do Lobito, frisou que estão a trabalhar para montarem uma equipa forte, apesar de terem perdido alguns jogadores. José garantiu que os objetivos da equipa de estar entre as 4 melhores do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol mantém-se. Estamos a fazer uma análise diagnóstica da nossa equipa, onde nós estamos, o que queremos trabalhar, como vamos trabalhar, porque dentro, em breve, menos de um mês, está começando o Unitel Basket e sabemos que as equipas estão todas a se preparar. Não temos muitas imagens das equipas, mas aquilo que nós vamos nos preparar, em que estado nós estamos, e notamos que com esse jogo vamos agora ver os vídeos, né, daquilo que nós estamos de anotações, para vermos onde nós falhamos, o que nós podemos trabalhar mais para melhorarmos, para que quando estivermos na fase do Unitel Basket, estejamos em condições de limar bem as arestas e corrigir os erros. Para o Unitel Basket, não estando lá ao nível do top, que é o vencer o Unitel Basket, mas sim estando naquele top 4, naquele top 5, onde estejam as melhores equipas de Angola, e a Casa do Pessoal do Porto do Lobito tem trabalhado para que de ano a ano subir. No Asa, Gaspar Neto disse que está a trabalhar com jovens que vão se estrear no Unitel Basket. Por conta disto, tem a certeza de que terá um trabalho muito mais difícil para formatar uma equipa forte em relação à equipa do ano passado. Não estava em causa o resultado. Era um jogo de preparação em que nós queremos analisar os atletas, principalmente nesses jogos que nós vamos fazendo. Porque muitos deles não jogaram em sénior, vão fazer a sua primeira época em sénior. Então nós estamos a testá-lo. Estamos numa formação e vamos testando os jogadores com esses jogos treinos. A equipe é jovem, vamos trabalhar para que eles possam, ao longo do campeonato, então, melhorarem e saberem o que verdadeiramente é o Unitel Basket e é competir com os séniores. E é esse trabalho que nós vamos ter e é esse trabalho que nós apostamos. Não vamos dizer qual é o lugar em que nós vamos, a posição que nós vamos ficar no campeonato, mas vamos trabalhar e tentar fazer
um bom campeonato. Recordo que o Atlético Sport Aviação Asa e a Casa do Pessoal do Porto do Lobito vão participar da próxima edição do Unitel Basket, com arranque previsto para o dia 7 de novembro do ano em curso. O sorteio desta edição da Prova Nacional da Bola ao Cesto está agendado para a próxima quarta-feira, aqui em Luanda. Agora, a pré-época da NBA, o New York derrotou o Knicks Minnesota Timberwolves por 100-95, após prolongamento, ao passo que o Oklahoma City Thunder ganhou o Charlotte Hornets por 122-116. Notícias no Girassol Jornal, sexta-feira, mas no intervalo. Até já. Voltamos a informar no Girassol Jornal a vida e obra de Agostinho Neto, o primeiro presidente da República de Angola, esteve em destaque na mesa redonda promovida pelo Departamento para a Política de Quadros do Comitê Central do MPLA, a iniciativa que reuniu académicos, dirigentes e convidados que fizeram uma reflexão sobre o legado político, cultural e literário do também médico e poeta, saúda os 50 anos de independência nacional de Angola. Reunir ideias, valorizar e divulgar pensamentos e obras de Neto, as novas gerações. Foi desta forma que o MPLA refletiu a passagem histórica de Neto e o legado que atravessa o tempo, mas os ensinamentos encontram lugar no contexto atual. Segundo a vice-presidente do partido, MPLA, Maraquiosa, as palavras de Neto ecoam e transcendem o tempo, dentro e fora de Angola. Sob a orientação de Neto, Angola abriu as suas portas à solidariedade revolucionária. Foi em solo angolano que muitos combatentes destes países encontraram apoio, refúgio, mas essencialmente amizade e solidariedade. No entanto, a dimensão de Agostinho Neto ultrapassou as fronteiras de África. Hoje, o mundo reconhece este legado. Hoje, o nome de Agostinho Neto está gravado em avenidas, praças e instituições em países tão diversos quanto Cuba, Rússia, Namíbia, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal, só para citar alguns. Maraquiosa recordou os esforços de Neto na luta para o desenvolvimento do país e destacou a necessidade contínua para que esse desenvolvimento seja extensivo para os diferentes domínios que fazem o país. Porque a independência que conquistamos com sangue e sacrifício deve agora traduzir-se em independência econômica, científica, tecnológica e cultural. A luta de ontem, travada com armas e poesia, é hoje travada com trabalho, conhecimento e inovação. Mas os princípios continuam a ser a soberania, a unidade e a justiça social. Para os jovens, o legado de Agostinho Neto prevalece e pode tornar próspero o futuro da nação. E defendem, por isso, a necessidade do engajamento da juventude para o crescimento do país. Agostinho Neto é uma figura que deve ser eternizada, não só em Angola, mas também no mundo, pelo papel que desempenhou enquanto estava em vida. O Agostinho Neto deixou a sua juventude em prol da luta para a independência, não só de Angola, mas dos países também amigos de Angola. O sucesso do país está sempre ligado com a juventude. Hoje, os nossos mais velhos eram jovens na altura da independência. A conquista da paz, também os jovens tiveram presente. Agora, estamos na fase de paz, estamos presentes para ajudar a reconstrução e a unificação entre os jovens. A mensagem do Agostinho Neto está presente todos os dias na dinâmica do país. Se nós pararmos para ler os poemas de António Agostinho Neto, para interpretar os seus discursos, são mensagens que até hoje estão patentes no nosso dia a dia e que inspiram a continuidade daquilo que é a ação política do MPLA. E citar aqui a sua máxima, que o mais importante é resolver os problemas do povo. O encontro faz parte das celebrações do Jubileu da Independência Nacional e juntou, entre outras personalidades,
a viúva do primeiro presidente da República, Maria Eugênia Neto, bem como académicos e dirigentes. E o Comitê Provincial de Luanda do MPLA realizou nesta quinta-feira a Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos do Comitê de Especialidade de Cultura. O momento foi orientado pelo primeiro secretário do partido a nível da capital do país, Luís Nunes. António Tomás Ana, mais conhecido por Etona, foi reeleito para um novo mandato como primeiro secretário do Comitê de Especialidade de Cultura e Arte. O comitê, que apoia a classe artística em Luanda, já tem em carteira alguns projetos, mas antes pretende ouvir atentamente os discursos proferidos pelo Presidente da República, João Lourenço, nos mais variados setores. Os projetos não é mais que senão cumprirmos, primeiro, identificar o discurso do Sua Excelência o Presidente da República, as suas preocupações naquilo que é no âmbito social, cultura, económica e política. Depois de discernir os discursos, automaticamente vamos trazer alguns elementos que franqueam para podermos ter uma visão maior daquilo que são as preocupações do partido. Porque se o partido vem já com o lema que o mais importante é resolver os problemas do povo, claro que os povos também têm outras francas, cada um no seu setor, no seu segmento, e nós estamos nessa condição, com essa responsabilidade de ajudar e apoiar com uma base mais científica e não é mais que senão também, dentro dos projetos, a preocupação maior, que é a advento do sonho e o prazer e a atenção em termos de mandatura do líder, que é o nosso Presidente João Lourenço. Etona realçou ainda a necessidade de descentralizar as artes de modo a conhecer de perto o que mais aflige o grupo artístico local. Porque do princípio nós estamos já definidos naquilo que é em termos parcelares. Nós vamos falar, ou temos falado da cultura, que é um segmento à parte, e tem um outro sentido classificador para encontrar razões que preocupa na parte da cultura, porque a sociedade em si todos os dias lamenta, todos os dias chora, todo mundo, as famílias também estão nessa condição. Então vamos tratar o substrato cultural à parte. Primar pela mudança é um dos principais desafios apontados pelo primeiro secretário do Comitê de Especialidade de Cultura e Arte neste segundo mandato. Há muitos artistas na indigência, há muita gente por questões culturais que estão na situação em que se encontra. E esse será o maior desafio de aconselhamento aos nossos órgãos de direção do país, do partido, no sentido de que haja uma mudança a favor sempre que for possível. Não vamos dizer que isso teria de ser um ponto inicial a essa mudança, não. O MPLA sempre teve a visão do desenvolvimento, o MPLA sempre resolveu os problemas do povo. Não é hoje que vai ser acusado de não ter-os resolvido, mas que sim, vamos aumentar porque há desenvolvimento e quando há desenvolvimento também há sacrifício, aumenta. E esse sacrifício é que nós vamos encurtar, apontar pontos focais que são reais, de imediato, para serem resolvidos. Entretanto, o primeiro secretário do Departamento para os Assuntos Académicos do Comitê Provincial de Luanda, Moisés Alfredo, ao dirigir-se ao reeleito Etona, destacou que este ato representa um rejuvenescimento de ideias. Ideias que devem ser debatidas de forma aberta, de forma coesa e de forma transparente, sabendo ouvir todos o contributo, as críticas, as ideias e as soluções. O camarada Moisés Alfredo acrescentou ainda que o momento serviu para uma profunda reflexão sobre a cultura nacional. Cultura não é só música. Cultura não é só dança. Cultura não é só religião. É muito mais abrangente do que isto. E este é o debate que nós temos que trazer para dentro do MPLA, levá-lo para todos os quadrantes da sociedade, para podermos conseguir ter um padrão cultural que caracterize de verdade o povo angolano e que possamos transportar para o nosso sistema de educação. A Assembleia de Balanço e Renovação de Mandato do Comitê de Especialidade de Cultura e Arte realizou-se nesta quinta-feira no Comitê Provincial de Luanda. Sexta-feira, desde outubro de 2025, estão contadas as notícias no Girassol Jornal. Não perca amanhã, à mesma hora, edição de fim de semana. Votos de continuação de boa noite. Passe bem.